Beleza, estamos gravando. Então, boa tarde mais uma vez. Que bom reencontrá-las. Né? Espero que tenham passado um bom período de recesso, né? Descansado, aliviado a cabeça aí das coisas da universidade, né? Para agora a gente poder voltar com a cabeça fresca e terminar o semestre, né? Que teve aí um intervalão para que a gente possa numa torcida muito grande, retornar no presencial, né, a partir do próximo semestre letivo. Para vocês, no caso, ir para o presencial, né, porque vocês não passaram ainda pela experiência total presencial, pelo menos a maioria, né, mas isso logo acontecerá, tá? Então, espero que estejam bem, né, e vamos firmes aí para rumo à parte 2, que é rumo ao final, né, da disciplina, tá? Bom, vocês viram lá que a gente mudou de plataforma. Então, por que a gente mudou de plataforma? Porque o Google não suporta mais a gravação para a Unila, né? Então, o pacote de gravação foi encerrado. Então, para que a gente mantivesse, já que o semestre ainda é remoto, né? Então, nós estamos continuando o semestre letivo que foi interrompido no final do ano passado, para que a gente possa gravar, né, e disponibilizar as aulas lá para quem não puder assistir ou quem quiser reassistir. Então, elas vão ficar lá no Siga no mesmo formato. A gente mudou para essa plataforma aqui, que é uma plataforma oficial, né, do governo federal, com algumas diferenças, né? Então eu também estou aprendendo a usar. Tem gente que já teve algumas aulas nessa plataforma, tá? Então tem gente que já está acostumado com ela. Eu usei pouquíssimo, então eu não tenho aí muita familiaridade ainda com ela, mas as funções básicas dá para usar tranquilo, né? Então a tela de aula está compartilhada, o bate-papo fica aqui aberto, né, para eu conversar com vocês, se vocês se manifestarem, e a câmera aqui e o meu áudio, para mim está tranquilo, eu consigo, inclusive, ouvi-los quando vocês se manifestam, pelo menos nas outras turmas estava assim normal. Só para esclarecer, para entrar na aula, vocês têm duas opções sempre, o ouvir e o microfone. Se você clica no ouvir, você não consegue habilitar microfone durante a aula, mesmo que você deseje, tá? Então você não fica sem a opção do microfone a ser habilitado, a possibilidade de ser habilitado. Para você entrar, escolher a opção microfone, poder habilitar o microfone quando quiser, você só sai da sala e entra de novo, tá? Não tem problema nenhum. Aí quando você entra de novo, você escolhe a opção microfone e aí fica mutado durante a aula. Quando você quer falar, você aperta ali, tá bom? A única diferença é que aqui não tem, né, a mãozinha que vocês estavam acostumados a usar na outra. Então, se quiserem se manifestar pelo chat ou aproveitar alguns momentos de interrupção para falar, tá? Fiquem à vontade. Se quiserem se organizar pelo chat, aí vejam como fica melhor, tá bom? Talvez eu não veja sempre o chat, porque, como vocês viram, para cada um eu tenho que autorizar a entrada, né? Então, às vezes o chat fica oculto, tá? Mas daí é só questão de tempo até eu abrir novamente. Beleza? Bom, e aí, o que nós temos para essa segunda parte? Né? Eu até falo que essa primeira semana o pessoal ainda tá chegando, tá voltando, né? Então, não sei se boa parte aí ainda não está online, né? Então, mas isso é normal. Para todo retorno, todo início é assim. Nós vamos voltar com a parte 2 da disciplina, né, que é basicamente a parte de cálculos, né? Então, nós temos uma aula aqui de estequiometria hoje, outra de soluções, e depois nós temos uma aula de equilíbrio, né, para finalizar esse segundo bloco. Vocês vão perceber que hoje e semana que vem, que são as aulas de soluções, né, de cálculos estequiométricos principalmente, são aulas mais de fazer atividades do que propriamente falar de conteúdo. Por que eu falo isso? Não tem muito como eu ficar explicando cálculo para vocês, né, ou seja, relações matemáticas dentro dos conceitos químicos, sem fazer cálculos dentro das relações matemáticas e conceitos químicos. Então, vocês vão ver aqui que na projeção já tem ali uma sequência de 3, 6, 7 exercícios. Inclusive, o último ali já é da aula que vem, tá? Então, qual que é a ideia? Cada bloco aqui tem 2 exercícios. Ó. Então, exercícios A tem 2, o exercícios B tem 2, o C tem 2 e assim vai. Tá? Eu vou fazer um e o outro vai ficar para vocês tentarem fazer no horário que fosse assíncrono, né? Ou seja, no horário que a gente tem aí as outras 2 horas, outras 1h40 de aula, né? Para vocês tentarem fazer, não precisa fazer, obviamente, hoje, né? Vocês fazem no horário que vocês têm de estudo, para vocês poderem fazer as atividades.
tentar fazer por quê? Porque na semana que vem a gente vai continuar falando de preparo de soluções e cálculos de soluções. E aí a gente pode resgatar algumas dúvidas que vocês venham a trazer desses cálculos de hoje, tá? Então, o primeiro ponto é, nós vamos fazer um gradativo. Nós vamos começar dos cálculos mais simples, então das escritas de equações, que nem envolvem cálculos, depois dos balanceamentos e depois do cálculo estequiométrico propriamente dito, e vocês tiram as dúvidas ou em tempo real ou futuramente, como acharem melhor, tá? Se manifestem, perguntem, falem, tá? Mas não deixem as dúvidas passar, porque fazer conta é o tipo de coisa que se deixar a dúvida, você perde o número ali, você perde o valor e não sabe nem de onde ele surgiu, tá? Bom, então vou começar com os exercícios. Se vocês tiverem aí alguma questão, alguma coisa, vocês me interrompem ou se manifestam aí pelo chat, tá bom? Então, qual que é a ideia, né? Para falar de cálculo estequiométrico, a gente precisa entender que nem sempre uma escrita de reação mostra efetivamente o que está acontecendo. Então, a gente primeiro vai entender o que ela escreve, o que ela representa. Depois, a gente vai, a partir do que ela representa, fazer cálculos para saber quanto que eu usei e quanto que reagiu e entender o que essas proporções nos mostram, tá? Então, para começar, vamos começar aí pelo exercício mais direto, né, que a gente tem aqui nas propostas, que basicamente é escrever uma equação balanceada, né? Então, escrever a equação, como ela está acontecendo, e balancear essa equação. Algumas informações, às vezes, não estão como reagentes, e a gente vai tentar trabalhar isso. Então, olha só, o que é importante para a gente entender aqui? Ó. Escreva e balanceie a equação química da combustão. Então, primeiro ponto, né? É a combustão aqui. De hexano líquido, e aí o ponto, hexano líquido, né? Primeiro assim, hexano, quem trabalha com química orgânica está acostumado a saber o que é hexano líquido. Quem não trabalha não conhece, ou quem não é da área, né, específica não conhece. Então aqui tem a informação, quem é o hexano, né? Então ele está dando aqui quem é o hexano, e ele está dando outras fórmulas para nós, o dióxido de carbono e água. Tá? Então ele pede para a gente escrever essa equação. Percebam, ele falou todos os reagentes e produtos, mas não necessariamente em como eles acontecem. Então, primeira coisa, ó, A, dióxido de carbono e água, significa que vão formar os produtos, tá? Isso aí é mais semântica da coisa. Então, primeira coisa, que equação é essa? Combustão. Então, eu sei que a combustão é do hexano líquido. Então, o hexano líquido, C6H14, líquido, é um reagente, certo? Então, eu sei que ele vai se transformar em alguma coisa. Ele vai formar dióxido de carbono e água. Então, ó. Então, eu tenho como produtos o dióxido de carbono. Quem é o dióxido de carbono? É o CO2, tá? CO2, aí não precisa desenhar o estado físico, porque se nós estamos falando aí de qualquer tipo de reação em condições palpáveis, né? Nós temos CO2, então, gasoso. Tá? CO2, né, o gás que a gente expira, né? Então, é uma substância em fase gasosa nos meios aí que a gente está acostumado. Mas não tem gelo seco, tal, não sei o que tem, mas é produzido e quando é colocado na atmosfera, né, na temperatura que a gente consegue sobreviver, ele volta a ser gasoso, né? Ele sublima. Então a gente tem aí o CO2 gasoso nas condições se não forem especificadas. E água, né? Então água, aí a gente também sabe que é H2O, tá? Primeiro ponto é, que tipo de reação é essa? É uma reação de combustão. Se é uma reação de combustão, pensa, combustão é algo muito quente, né? Então eu vou tacar fogo lá. E o que eu vou fazer? Se eu vou tacar fogo, eu vou produzir alguma coisa, né? O CO2 e a água em altas temperaturas. Então, quando eu produzo o CO2 e a água em altas temperaturas, a água não tem como ser líquida, né? Você vai queimar papel, você não vê água pingando. Então, a água é um estado gasoso também. Só que percebam, né? Se eu estou formando, olha o que eu estou formando aqui. Eu estou formando carbono, eu estou formando hidrogênio, né? E tem carbono e hidrogênio aqui do hexano, mas eu estou formando também oxigênio. De onde vem esse oxigênio? Do hexano não é.
O que está faltando nessa equação? Está faltando oxigênio, né? Mas está faltando oxigênio como? Não oxigênio molecular, né? Não o oxigênio sozinho. A molécula de oxigênio que vai precisar existir para que a combustão ocorra, né? Então vai precisar existir isso, O2, exatamente, tá? O O2 como reagente, porque se não tiver oxigênio, não tem combustão, né? Tanto é que tem aquela história, né? Se a gente abafa lá uma combustão, ela fica, abafa um fogo, não tem oxigênio para alimentar aquele fogo, não existe mais combustão, tá? Então, essa é a nossa equação química, é a reação. E aí tá tudo que está escrito ali está representado, né? Escreva e balanceie a equação química da combustão do hexano líquido a dióxido de carbono e água. Está escrita aqui a equação. A equação é essa, tá? Agora, nós precisamos balancear. E quando nós vamos balancear essa equação, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular quantos átomos existem de um lado da reação como reagente, quantos átomos existem em outro lado da reação. Lembra que a gente viu alguma coisa lá no começo, quando a gente falou de revisão de conteúdos gerais? Tem que lembrar o seguinte. Primeiro eu vou contabilizar. Então eu tenho 6 átomos de carbono, certo? 14 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Beleza? Do lado direito, o que nós temos? Um átomo de carbono, 2 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio, tá? Então, quer dizer, primeiro ponto é a premissa básica, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, significa então que nós temos que fazer a quantidade da esquerda, ser igual à quantidade da direita. E aí tem algumas regrinhas, nós comentamos brevemente, né? Mas é sempre bom que a gente observe. Tem algumas regrinhas, um pouco aqui, que são válidas e vale a pena a gente destacar. Quando eu vou desenhar uma molécula, ó, por exemplo, CO2, tá? Se eu quiser balancear, ou seja, mudar um número, né, que fica à frente dele, então os coeficientes que ficam à frente dele, né, para saber mudar as quantidades de átomo, eu consigo mudar colocando 2 CO2, 3 CO2, meio CO2, e a gente já chega nesses valores em como é que a gente chega a eles. Porque eu estou mudando a quantidade estequiométrica, mas eu estou mantendo a molécula de CO2. Agora, se eu pegar o CO2 e quiser balancear só o número de carbonos, não dá. Eu não posso fazer isso aqui. Tá? Então, isso aqui está errado. Por quê? Porque se existir esse composto, é outra molécula. E essa reação que a gente desenhou, essa equação química aqui, ela representa a reação química específica para este caso. Se eu mudo o sistema, mudei a reação. E aí não vale mais para aquele caso que eu estou mostrando. Aquela reação é outra, a situação é outra. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar números que fiquem à frente das moléculas para balancear as equações e ter
todos esses números aqui iguais, tá? Então, o número de carbonos, né? Então, vamos grifar aqui. O número de carbonos à esquerda igual ao número de carbonos na direita. O número de hidrogênios à esquerda igual ao número de hidrogênios à direita. E o número de oxigênios à esquerda igual ao número de oxigênios à direita, tá? Como é que eu faço isso? Tem vários métodos, tá? Métodos de oxirredução, métodos de balanceamento em meio ácido, balanceamento em meio básico. A gente vai começar pelo mais simples, que é o método da tentativa. Qual é o método da tentativa? Vai tentar colocar os números observando o que se encaixa e o que não encaixa, tá? Então vamos lá. C6H14 mais O2 formando CO2 mais água. O que a gente tem aqui nesse meio que a gente pode calcular e balancear? Vamos olhar o seguinte. Para eu balancear carbono, né, por exemplo, aqui, vamos olhar só o carbono. O carbono está aqui no C6H14. Se eu modificar carbono aqui como produto, eu tenho que modificar o CO2, certo? Então, se eu vou modificar o CO2, significa que eu vou modificar carbono e oxigênio. Se eu quiser mudar hidrogênio, significa que eu vou mudar nessa molécula de água aqui, eu vou ter que mudar hidrogênio e oxigênio. Lembra? Eu tenho que colocar um número na frente da molécula. E se eu quiser mudar oxigênio sozinho aqui, eu vou ter que mudar os dois. Então, todos esses que ficam sozinhos, geralmente, são os últimos a serem balanceados, tá? Porque eles servem meio que para corrigir. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos fazer uma tentativa aqui. Vou reescrever a equação aqui embaixo e aí a gente tenta fazer. C6H14. Vou tirar os estados físicos só para a gente poder balancear, tá? Vamos tentar balancear pelos carbonos. Se eu tenho 6 carbonos e aqui eu tenho 1 carbono como produto, eu vou tentar colocar os 6 aqui. Tá? Então, quer dizer, balanceei carbonos. Então, vamos pensar. Carbono, eu tenho 6 carbonos aqui. E agora eu tenho 6 carbonos aqui. Então, 6 carbonos como reagente, 6 carbonos como produto. Só que, agora eu ainda não tenho oxigênios corrigidos. Eu tenho 12 oxigênios aqui, mais um, 13. E, como reagentes, eu tenho 2 oxigênios. Então, 13 e 2 não fazem sentido. Tá? Vamos tentar pelos hidrogênios agora. 14 hidrogênios, né? 14 hidrogênios. Aqui eu tenho 2, que são os 2 da água. Então, eu posso colocar 7 na frente. 2 vezes 7, 14 hidrogênios. Beleza, consegui balancear os hidrogênios, mas eu não consegui ainda balancear os oxigênios. Então, vamos olhar quantos oxigênios eu tenho. Bom, na esquerda eu tenho 2 oxigênios. À direita, eu tenho 12 e 7, 19, tá? Então, à direita eu tenho mais, então agora eu vou olhar ao contrário. Eu tenho aqui 19 oxigênios e aqui à esquerda eu tenho quantos? 2, tá? Então, o que eu posso fazer para balancear esses oxigênios aqui? O que vocês me sugerem? 19,5, né, Elvira? Isso aí, tá? Então, a gente pode colocar aqui na frente 19 sobre 2. E aí, eu passo a ter, né, 19,5 vezes 2, 19 oxigênios. Primeiro ponto, vamos conferir. Então, olhem a equação como um todo e vejam se faz sentido, tá? Se está balanceado. Nenhuma contravenção aí? Nenhuma contrariedade do balanceamento?
Tá igual, esquerda e direita. Agora o ponto é 6 moléculas de CO2, né? Por exemplo, 6 CO2 equivale a CO2, 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 tá? Beleza? E 19 meios de O2 equivale a quê? Quando eu chegar lá no... São 18 O2, né? E o 19º é um O2 em pedaço. Então eu tiro esse pedaço aqui, é isso? Então isso aqui é 19 meios de O2? Como é que eu posso ter metade de uma molécula? O que vocês acham? Pois é, na verdade, na verdade, acho que boa parte das pessoas coloca como matemática a coisa, mas depois deixa de interpretar a parte química, né? Mas talvez eu esteja induzindo vocês, mas isso que eu quero saber. Ó, a pergunta foi, Aline, seguinte: 6 moléculas de CO2 no balanceamento tem 6 CO2. 19 meios de O2 seria como se fosse 18 O2 mais meio O2. Então, o que, que é meio O2? Né? É um oxigênio, esse é um O2, né? Isso aqui é um O2. É um O2, e aí eu pego um pedaço dele, então pego essa metade aqui, né? Então eu estou considerando só essa parte em amarelo. Isso aqui é um meio O2, então é uma meia molécula, né? Como se eu estivesse colocando só esse pedaço aqui, né? Tem como eu quebrar a molécula no meio? O que, que é o meio O2? Mas se eu quebrar a ligação, lembra lá? Eu transformo em outra molécula, então, e aí eu transformo em outra coisa. Então deixa de ser reação, né? Quer dizer que a reação forma 18 oxigênios e um radical. Aí seria outra coisa, né? Então eu tenho que formar só oxigênio. A reação me diz que eu só formo oxigênio. Então, na verdade, Luiz, não precisa ser inteiro, tá? Ele pode ser um coeficiente quebrado. Esses números estão corretos quando são fracionários, não tem problema. Mas é bem o que o Leonardo colocou, tá? O que eu estou colocando aqui não são 6 moléculas de CO2, tá? São 6 mols de moléculas de CO2, certo? Ou seja, eu não estou colocando que são 19 meios de moléculas, são 19 meios mols de moléculas. Isso quer dizer que nós temos 19 meios vezes 602 vezes 10 a 23, que é moléculas, tá? E aí, claro, dentro desse número, né, tem uma possibilidade de ter uma quantidade fracionária, porque é um percentual dessa quantidade de moléculas, tá? Então, eu posso usar números fracionários? Posso, mas eu estou sendo induzido a pensar que nós estamos usando o número de moléculas. E não, essa proporção que nós temos, e aí talvez seja a palavra principal, é uma proporção, né? A estequiometria é uma proporção molar, tá? Ou seja, em mols. Certo? Faz sentido? Ou não? Agora fez, né? Agora faz sentido.
Sim, sim. Na verdade, Leonardo, você pode fazer uma relação com moléculas para tentar entender, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma relação de o que acontece na reação, você geralmente desenha a molécula e mostra o que se forma. Mas daí, na proporção estequiométrica fracionária, isso não faz sentido. Então, a proporção interpretada é em mols. Mas você pode, claro, desenhar uma molécula, mostrar outra, que é o que geralmente faz. Uma molécula, outra, e desenhar o produto, para dizer o que acontece, ou para representar em forma de esquema, alguma coisa assim, tá? Então, pode fazer essa relação com moléculas. Só cuidado, o número fracionário para moléculas não faz sentido. Tudo bem? Tá? Bom, sim? Então tá bom. Eu vou deixar o 2 aqui em aberto, né? Pra gente, como eu falei para vocês, eu vou fazendo um, o outro fica aqui para vocês tentarem. Depois eu passo todo o PDF aí para vocês fazerem os outros, tá? Vamos dar um passo adiante. Então vamos começar a fazer alguns cálculos. O que esse exercício nos pede? A quantidade de NH3 gasoso, então a quantidade de amônia, produzida a partir de 2 mols de H2 gasoso. Tá? Então, nós vamos extrair o máximo de informações que nós podemos ter, né, dentro dessas reações. Aqui, para nós, vai ser mais direto. Nós vamos fazer mais direto. E depois a gente vai passar para as questões de massa e tudo mais, né, como está aqui, acho que é no C, isso. Que a gente vai trabalhar com valores de massa. Primeiro ponto. Bom, para eu saber esse tipo de informação aqui, eu preciso saber como que se forma a amônia, porque afinal a amônia é produzida segundo o nosso exercício. Então, o que nós temos é a produção de amônia gasosa. Vai faltar uma informação? Vai. Aqui eu deixei de propósito algumas coisas em aberto para a gente discutir na resolução. Mas se fosse um exercício aí de uma avaliação ou um trabalho ou qualquer outra coisa, teria a informação completa. Tá? Qual seria? 2 mols de H2, então vamos lá. H2 gasoso. E está faltando a fonte de nitrogênio, né? Porque se forma nitrogênio, tem que vir nitrogênio de algum lugar, que é o N2 gasoso. Ah, professor, mas falou do 2 mols de H2, eu não tenho que colocar o 2 ali? Não. Primeira coisa, a gente vai escrever a equação e balancear, tá? Então, antes de qualquer coisa, esse é o ponto. Primeiro, escreve a equação. Segundo, faz o balanceamento. Certo? Escreve a equação, faz o balanceamento. E aí, depois a gente vai trabalhar com esses dados do exercício, quer dizer, com o que eu estou fazendo experimentalmente. Vamos lá. Tem 1 nitrogênio e 3 hidrogênios no produto. Tem 2 hidrogênios e 2 nitrogênios nos reagentes. Como que eu faço o balanceamento? Alguém me sugere algum coeficiente aí? Nem sempre, Diego. Na verdade, assim, a gente pode reagir, por exemplo, se a gente reage alumínio com ácido clorídrico, então alumínio sólido, ácido clorídrico aquoso, né? Líquido, mas em solução, então aquoso, forma gás, tá? Pode formar gás hidrogênio, gás cloro ali da solução aquosa também. Então não precisa vir necessariamente, os gases não precisam vir de substâncias de forma gasosa, tá? Pode ser de mistura líquido sólido ou líquido líquido também. 3, 1, 2. Temos 3 propostas aqui de 3, 1, 2, né? Nessa sequência. Então vamos tentar. Vamos colocar aqui e ver se dá certo. 3, 1, 2. Tá? Fechou o balanceamento? Vamos ver. 6 hidrogênios à esquerda, 6 hidrogênios à direita. 2 nitrogênios à esquerda, 2 nitrogênios à direita. Beleza, fechou. Professor, se eu tivesse usado o fracionário, para esse caso aqui não teria problema, porque só pediu o balanceamento. Se a gente fosse trabalhar lá com equilíbrio, com constante de equilíbrio, com termoquímica, com variação de entalpia, aí eu preciso saber de que equação eu estou falando. Aqui nesse caso, só que é que balanceia. Então, usou fracionário, usou múltiplo, usou inteiro, usou esse aqui, tanto faz. Tá? Beleza, então temos aqui.
Aí o ponto é, se eu tenho isso aqui, significa que vamos recortar essa equação e transformar numa regra de 3 no lateral. 3 mols, né? Então, 3 mols de H2 formam 2 mols de amônia. Certo? Essa é a informação que a equação nos dá. Eu quero saber, a partir de 2 mols de H2, quanto se forma de amônia. Né? X. Né? Então, aqui, eu vou formar quase, né? Então, pensa só, se 3 forma 2, eu vou formar quase o inteiro, né? Então, eu tenho quase 3, então eu formo quase 2. E que número que é esse que é quase 2, né? Então, eu tenho aqui 4 terços de mols de NH3 gasoso, tá? Então, é uma relação direta. Agora, por que eu estou fazendo essa relação direta? Porque eu estou trabalhando com mols. Tá? E aí eu vou aproveitar e já fazer o gancho com o outro exercício. Por quê? Porque quando a gente fala em quantidade, se não tem nada especificado, a gente vai lembrar que lá no começo a gente comentou que número de mols tem um nome atual que é chamado de quantidade de substância, né? Que antigamente era quantidade de matéria, tá? Agora, olha o exercício B, o exercício 2 que vocês vão fazer. Quantidade, só que não é quantidade de qualquer coisa, é quantidade de átomos, tá? E aí vai ter um detalhezinho a mais. Tudo bem, vamos deixar por enquanto para a gente poder ir para a questão de massa, que é mais importante. Tá? Por que eu fiz esse aqui super direto? Para a gente poder partir para o exercício C e entender que agora ele vai pedir para a gente não a quantidade, mas a massa. E quando a gente for para a massa, vocês vão voltar lá no primeiro exercício, que eu fiz aquela indução do erro para vocês, para mostrar que o balanceamento é tudo feito em proporções molares. Se é tudo feito em proporções molares, então significa que eu preciso de mais informações para determinar massa. Então vamos com calma, tá? Ele quer a massa de óxido de ferro 3. Quem é óxido de ferro 3? Vamos separar isso, recordar um pouquinho do que a gente viu de ligações, tá? Tentar lembrar o que acontece. Nós temos, né, os íons formantes, né, desse sal, desse óxido, na verdade. Óxido e ferro 3. Assim como se eu falasse para vocês, nós temos o cloreto de sódio, nós temos o cloreto e o sódio. Lembra que a gente até desenhou, né, na aula passada, quem é o íon cloreto, quem é o íon sódio, como é que eles se juntam, que tipo de ligação eles formam, né? Aqui é a mesma coisa. Quem é cada um deles? Só que vamos pensar o seguinte, óxido, se você olhar lá na tabelinha, lembra que algumas coisas eram tabeladas? Né? Se olhar lá na tabelinha, é o O2-. E quem que é o O2-? É o oxigênio com 2 elétrons. Tá? Beleza. Quem é o ferro 3? Ferro 3 também é tabelado, mas a gente não entrou nos méritos disso, porque isso é química daquele bloco do meio da tabela periódica. A gente chama de elementos representativos, tá? Então, só para informar para vocês, o 3 é o número de oxidação dele.
Então é um ferro 3+. Existe outro ferro? Tem ferro 2, que é o ferro 2+. Mas ferro 2 é tão instável que se transforma em ferro 3 rapidamente, tá? Então é o ferro 3+, significa tem 3 espaços vazios que precisam ser contemplados, né? Então é aquela história. Um quer doar elétrons, outro quer receber elétrons. Então uma ligação com característica predominantemente iônica. Tá? Quer dizer que um doa elétrons, outro recebe elétrons, né? Não vai ter compartilhamento. Tá, nós temos essa informação então. Nós temos aqui o óxido e nós temos aqui o ferro 3. Como é que eu junto isso? É só colocar um com o outro? Nem sempre. O cloreto de sódio é, né? Porque, ó, só para fazer um parênteses aqui, né? Cloreto de sódio é o cloreto e é o sódio. Então, quer dizer, o cloreto, né, é o cloro com um elétron sobrando e o sódio é um espaço querendo elétron. Então, o que vai acontecer? Ele vai trazer para cá doar esse elétron, consequentemente, o preço que se paga para isso é a ligação ser formada. Então, eu tenho ali o NaCl. Agora, para o óxido de ferro, o raciocínio é um pouco diferente. O óxido tem 2 elétrons, tá? O ferro, 3+, tem 3 espacinhos ali positivos, então 3 cargas positivas que precisam ser neutralizadas, 3 espacinhos que ele tem para serem completados. Vem o oxigênio, um espacinho, outro espacinho. Completou ou não? E se não completou, o que eu faço? Vocês estão calados hoje? É a primeira semana? Equilibrar las cargas, profesor. Oi? Se tienen que equilibrar las cargas, ¿cierto? Isso, mas como? Né? Aqui nesse caso, ó, por exemplo, eu doei 2 elétrons para o ferro, mas ainda tem uma carga positiva sobrando, né? Então, só para fazer a legenda aqui, eu vou colocar como elétron, como uma bolinha, né? E o próton como um quadradinho. Né? Então, eu vou precisar completar aqui cada um deles. Só que aqui eu não equilibrei, exatamente. Faltou equilibrar. Como é que eu continuo, então, para equilibrar as cargas aqui? Com mais eletrões e com... Isso, eu posso, exatamente, tá? Essa é a ideia. Isso mesmo, Leonardo, tá? Eu vou colocar mais fontes de elétrons ou mais espaços de prótons, tá? Como é que eu vou fazer isso? Agregando mais átomos. Isso mesmo, tá? Colocando mais átomos, ou seja, mais íons aqui na disposição. Então, percebam, não quer dizer que eu tenho um óxido e um ferro, né? Eu tenho quantos óxidos eu precisar, quantos ferros eu precisar para compor a estrutura da molécula, tá? Então, olha só, aqui nesse caso, se está faltando alguém para colocar carga na carga positiva, para compensar essa carga positiva, significa que eu vou ter que colocar mais uma fonte de elétrons. Então, mais um oxigênio com 2 elétrons. Lembra só, o oxigênio não vem sozinho, tá? Ele não vem com um elétron porque eu preciso de um elétron. Quis oxigênio vem com 2. Você se vira para ver o que vai fazer. Então, vamos lá. Coloquei aqui. Beleza. Então, ó, esse primeiro oxigênio, ok. Ele doou os 2 elétrons dele. Esse ferro aqui já recebeu 3 elétrons para as 3 cargas positivas que estavam sobrando. Só que agora ficou problema, por quê? Porque agora esse oxigênio aqui doou só um elétron. Ele vai ficar com outro elétron sozinho? Não pode. Então eu coloco mais o quê? Mais um ferro. Professor, isso não termina? Às vezes não termina. Tá? Ferro. Só que o ferro ele não vem só com um espacinho vazio, só com uma carga positiva. Ele vem com as 3 cargas positivas. Então eu pego este elétron aqui e coloco ele numa carga positiva. Então eu estou com este oxigênio ok. Mas agora, o outro problema é,
o ferro que veio aqui está com 2 cargas positivas sobrando. O que eu vou fazer? Vou ter que usar mais uma fonte de elétrons. Beleza? Fonte de elétrons. E vamos lá. Um elétron com um próton, um elétron com um próton. Ufa, agora sim. Agora fechou exatamente o ferro, fechou exatamente o oxigênio, tá? O que significa tudo isso, né? O que significa toda essa representação aqui que a gente ficou trabalhando em cima? Significa que o óxido de ferro 3 é composto pela representação 2 ferros, 3 oxigênios, tá? Que a Paula tinha colocado antes para nós aqui, o Fe2O3. Tá? Então, essa é a constituição do óxido de ferro 3. Às vezes a gente aprende com um monte de macete. Então, eu já digo para vocês, esqueçam os macetes, porque macete dá um monte de informação e não explica por quê. Tá? Então, o ponto é, por que óxido de ferro 3 é Fe2O3? E se fosse Fe2O2? E se fosse FeO? Existiria? Qual seria o número de oxidação do ferro? Tá? Quando a gente entende o que está acontecendo, a gente extrai a informação. Quando a gente faz só os macetinhos de cruzar, não sei o quê, a gente não sabe fazer outra informação, além de montar a molécula. Tá? Por exemplo, a partir daqui, eu poderia tirar o número de oxidação, né, do ferro, se eu não soubesse que é ferro 3. Se fosse FeO, não seria o mesmo número de oxidação. Você poderia falar, mas a oxidação do ferro aqui é ferro mais, porque tem 1 e 1. Não é, porque o óxido é 2 menos. Então, para compensar, teria que ser ferro 2 mais. Então, aqui é ferro 2. Tá? Então, ó, já enganaria. Tá? Esse aqui é ferro 2, não é ferro 1. Não existe ferro 1. Tá? Bom, mas chegamos à molécula em questão. Fe2O3. Então, ele pede que massa de óxido de ferro é necessária para produzir Profesor, 10... Oi, desculpa, pode falar. lo que pasa es que se me surgió una duda. Por ejemplo, cuando en las moléculas cuando vamos a equilibrar por tanteo y que usted vio que se pueden simplificar las moléculas, por ejemplo, si dice 2S2 o 2 es igual a 2O2, se pueden Sim. simplificar. Entonces, Uhum. para más fácil el tanteo y más fácil la ecuación, ¿no? Nem O sempre a la... gente pode simplificar, tá? Por que isso? Matematicamente, por exemplo, se a gente fosse falar só em números, né? Aqui seria o Fe2O2 e eu simplificaria para FeO, tá? Então fica mais limpo mesmo. Agora, quando eu uso essa aqui, por exemplo, C6H12O6, que é a glicose, açúcar, eu poderia colocar CH2O, tá? Só que a diferença é que essas aqui que estão grifadas são as chamadas fórmulas mínimas, ou seja, como é que os átomos se organizam, tá? A gente não chegou a discutir esse ponto, mas é um ponto no sentido de como que essas moléculas estão no mínimo. Então, por exemplo, não tem como um carbono se ligar a 2 hidrogênios e um oxigênio para formar glicose. Então, o mínimo que eu preciso saber é a estrutura mínima para que aquela molécula grande exista. Aqui, o óxido de ferro, ele vai formar o que a gente chama de rede cristalina. Então, a rede cristalina vai lá estar o ferro, oxigênio, por exemplo. Então, o mínimo que eu vou ter é isso aqui, porque é o mínimo que se repete. Agora, para a glicose, eu não vou lembrar agora a fórmula da glicose, lá vai ser um açúcar cheio de oxigênios, né, e tal. Para a molécula, por exemplo, de açúcar, eu não tenho como pegar um pedaço disso aqui, né, ó, pegar um pedaço e falar que é a glicose, porque não é. Tá? Então, simplificar matematicamente os coeficientes nem sempre é possível. Vai depender de cada molécula. Tá? Então, não é uma regra. Depende do caso pode, depende do caso não pode. Por isso que a gente tem que conhecer de que molécula que a gente está falando. Tá? Não sei se eu respondi sua pergunta. Sí, señor, muchas gracias. Nada, imagina. Tá?
Beleza, pessoal? Então, a gente vai trabalhar com o óxido de ferro 3 para fazer a continuação dessa atividade, que é o quê? Produzir 10 gramas de ferro ao ser reduzida. Aí você fala, nossa, mas reduzida? Reação de redução de metal? O que eu faço isso? Aí ele explica para nós aqui o que acontece. Então, ele coloca essa informação. A redução ocorre... Vou usar aqui. Tá. Ocorre por monóxido de carbono ao metal ferro e ao gás dióxido de carbono. Por que eu estou destacando tudo isso? Porque quando a gente tem escrito o que acontece, às vezes é a concordância que nos diz quem é reagente e quem é produto. Tá? Então, vamos tentar representar tudo isso aqui que ele está dizendo. Ele fala que o óxido de ferro 3, então, Fe2O3, ele é reduzido por monóxido de carbono, então eu tenho uma reação, então esse aqui é um sólido, né? Por monóxido de carbono, então por CO, monóxido, né? Um óxido só, monóxido de carbono, que também é um gás, né? Então quem conhece aí, quando a gente fala, por exemplo, quando tem um escapamento desregulado, quando tem uma queima incompleta, né? É o gás monóxido de carbono que se forma. Então aqui no caso ele é usado para redução. Ao metal ferro, então ele quer que eu produza ferro. Ferro é sólido. E ao gás dióxido de carbono. Tá? Okay? Antes de qualquer coisa, ou seja, antes da gente poder calcular tudo isso, a gente precisa fazer o balanceamento. Ele quer que eu saiba quanto de massa eu uso do óxido para produzir 10 gramas de ferro. Mas antes eu só posso trabalhar com a equação balanceada. Então, 10 minutinhos para vocês tentarem balancear essa equação para mim. Quem conseguir já coloca no chat ou fala, e eu vou colocando aqui os resultados que vocês tiverem para a gente continuar o exercício. Tá bom? Nesses 10 minutinhos, contemplem qualquer paradinha para ir ao banheiro também, dá aquela esticada. Podem colocar aí se tiverem algum comentário, alguma dúvida, tá, gente? Pode ir aproveitando esse tempo também. Profesor, una pregunta. No sé si estoy bien, pero ¿qué primero Diga. tenemos que cuadrar? Primero cuadramos los oxígenos, los hidrógenos, siempre, o sea, para tener como una idea, o cuadramos primero los átomos. Então, na verdade, assim, existe talvez uma indicação, né, de que faça primeiro os heteroátomos, então primeiro os átomos que não são hidrogênio e oxigênio, depois balanceia hidrogênio, depois balanceia oxigênio. Mas eu não gosto muito de começar com... Porque essas equações são até mais simples. Então eu não gosto de começar muito com regras, porque às vezes, por exemplo, o que eu sugiro?
o ferro ali está sozinho. Então usa o ferro por último, porque o ferro só vai ajustar. Então vai fazendo tudo que você consegue fora ele e depois você chega nele. Mas é uma sugestão minha. Isso é muito de cada um, sabe? Nessas tentativas. Às vezes trabalhar com ordem, às vezes confunde mais para essas equações mais diretas. Então não precisa se preocupar com isso nesse momento. Já temos uma proposta, mas quem não conseguir fazer ainda, né, não seja sugestionado, tente fazer outra, né, para a gente ver aí se chegamos à mesma ou a outra. Não, fica tranquila, Aline, não tem problema. Tá? Quem for terminando vai colocando, não tem problema nenhum. Tá? Se forem iguais, ótimo. Se forem diferentes, ótimo. Depois a gente discute, tá bom? Você não está me... Deixa eu ver aqui.
E aí, pessoal, temos alguma outra proposta? Não tem problema se está diferente, se está igual. Bom, eu vou colocar aqui a proposta da Aline. E aí, se alguém tiver mais alguma, me fala, tá? Então, a proposta que a Aline mandou para nós é C2O3 mais 3 monóxidos de carbono, formando 2 ferros metálicos mais metálico, mais 3 CO2. Beleza. Temos mais alguma? Alguma diferente? Alguém chegou em outra? Vocês têm que ter confiança nas respostas de vocês. Defendam as respostas de vocês. Eu gosto de perguntar será, né? Quando a gente tem aula presencial, o pessoal fica super nervoso quando eu falo será, só porque acha que tá errado. Então, pelo jeito, não é só no presencial, não. Se eu pergunto aqui, parece que tá. Ó, da Paula deu. Viu, Aline? Ó, da Paula deu isso também, ó. Já tem um voto igual. Já viu? Pronto. Bom, vamos analisar, né? E balanceamento é isso, tá? Se eu quiser colocar uns 6 carbonos, pode também? Colocar o múltiplo disso? Pode. Não tem limite, não. Não tem problema, tá? Se colocar isso aqui como sendo 2 óxidos de ferro mais 6 monóxido de carbono, formando 4 ferros metálicos e 6 dióxido de carbono, é a mesma coisa, tá? Só é multiplicado. Por fator comum, a gente costuma colocar os menores coeficientes possíveis, né? Para representar isso e todo mundo ter uma conversa parecida. Mas se você colocar um múltiplo, não está errado. Você vai olhar lá e o que tem que ser igual é a proporção, né? Agora, se é múltiplo dele, não faz diferença, tá? Claro, aqui, para os cálculos estequiométricos, para a gente fazer um estudo de equilíbrio ou de termoquímica, a gente vai ter que analisar de qual balanceamento a gente está falando. Para cada balanceamento tem um dado. E daí a gente vai trabalhar, né, com dados específicos ou vai ter que ficar multiplicando os dados também, tá bom? Bom, e é isso mesmo, tá? Esse é o nosso balanceamento. Então, né, se a gente comparar, ó, 6 oxigênios de um lado, 6 oxigênios do outro, 2 ferros de um lado, 2 ferros de outro e 3 carbonos de cada lado, tá? Então, esse é o nosso balanceamento. Essa é a primeira etapa do exercício, tá? Agora, o que ele pede? Que a gente produza 10 gramas de ferro ao ser reduzido. Então, ele quer que a gente tenha 10 gramas de ferro a partir de quanto de Fe2O3? Primeiro ponto é, esses números aqui, 1 e 2, eu não posso utilizar porque eles são proporções molares. Eles são relações molares. Então, eu não posso misturar mol com massa. Tá? Proporção de mol, 1 mol é sempre 6,02 vezes 10 a 23. Agora, massa
é decorrente de dados de cada átomo que constituem aquela molécula. Então, o que a gente vai precisar fazer é ter a informação de qual é a massa molar de cada um deles, fazer a transformação, e dessa transformação de massa, a gente vai voltar e determinar quanto de massa a gente precisa daquele óxido para ele ser formado, tá? Então, o primeiro ponto é, tem vários caminhos para se fazer, tá? A gente pode tanto transformar este dado de massa aqui, 10 gramas, em mols, e aí fazer a relação correta em mols, e depois voltar, ou fazer direto em massa pela estequiometria. Como eu já estou batendo na tecla bastante para vocês, que isso aqui, eu vou destacar aqui agora, ó. Deixa eu usar outra cor, né? Tem muito monocromático isso. Esses valores aqui são proporções molares, então eu não vou mudar eles, tá? Eu vou mudar o dado. Então a pergunta é... Deixa eu achar o pointer, ajuda, né? Aqui, achei. 10 gramas de ferro. Equivale a quantos mols de ferro? Como é que eu sei isso? Eu vou lá na tabela periódica, acho que a gente tem aqui nas ligações, né? Onde que estava? Ou estava no propriedades periódicas. Aqui, nossa tabelinha que a gente rabiscou bastante. Vamos olhar a massa do ferro. Tá? Olha lá. Massa do ferro, 55,85 gramas por mol. 55,85. Então, volta lá. Aqui. Aqui. Pode ser. 85 gramas por... Deixa eu colocar de forma correta, aí vocês não vão falar que eu falo uma coisa e faço por mol. Tá? Então, 55,85 gramas por mol é a massa molar, né, do ferro. Então, isso aqui, massa molar do ferro. Direto para a tabela periódica. Tá? Então, isso significa que um mol de ferro, um mol de ferro, né, de ferro metálico, tem 55,85 gramas de massa. E 10 gramas equivale a quantos mols? Daí a gente vai lá e faz a conta, né? 10 divididos por 55,85. Vamos fazer aqui. Zero vírgula 179 mols. Mol aqui como unidade ou mols se eu estiver escrevendo, tá? Percebam, gente, quando vai fazer regra de 3, tem que olhar a coisa com atenção. Se eu estou fazendo uma massa menor que um mol, o valor tem que dar bem menor que um mol. Então deu 0,17. Às vezes você vai fazer lá, inverte sem querer, coloca o 55 no numerador, ao invés de colocar no denominador, vai lá e deu um número gigante, maior que 55. Aí você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada, porque eu estou usando menos que um mol, então tem que ser menor que 1. Né? Então olhem sempre os valores que vocês estão utilizando. Tá? Então significa que ele está perguntando para nós, se a gente voltar aqui, na pergunta, ó. Qual a massa de óxido de ferro 3 presente no minério de ferro necessária para produzir 0,179 mols de ferro, tá? É isso que ele perguntou. Então a gente precisou fazer essa transformação para saber quantos mols, né, ele fez a transformação. E aí a gente vai usar esse dado, né? Vamos diminuir de novo aqui. Opa, não tanto. E chegar ao raciocínio. Se 1 mol de ferro, 1 mol de Fe2O3 produz 2 mols de ferro,
Então, 0,179 mols, que a gente vai trazer para cá. Mol. Opa, faltou um mol ali em cima. Opa, não adianta apagar e não escrever, né? Mols de ferro. Quantos mols, então, eu preciso para produzir 0,179 mols? Y. E aí eu vou determinar o meu Y. Vamos lá. 0,179 divididos por 2, né? Por 2 é mais. Tranquilo, beleza. Y, então, 0,09. Aqui dá para arredondar porque dá tudo número alto. Bom, tá? 0,09 mols. Beleza? Então, quer dizer, eu preciso de 0,09 mol de Fe2O3 para produzir 10 gramas de ferro metálico. Certo? Terminei? Não. Por quê? Olha lá a pergunta. Qual é a massa? Tá? Então, como é que eu faço para determinar agora a massa? Convertir los moles en gramos. Oi? Convertir los moles que halló en gramos. Sería. Exatamente, perfeito. E qual dado eu uso para fazer essa transformação? Que informação eu preciso agora? Peso molecular. Exatamente. Tá? Massa molar do Fe2O3 do óxido de ferro. Então, qual é a massa molar do Fe2O3? Né? Vamos dar um Google aqui para facilitar a nossa vida agora. Ao invés da gente ficar calculando. Óxido de ferro, 159,7 gramas por mol. Tá? Ou, né, da forma, vamos desenhar aqui na forma correta, gramas por mol. Tá? 159,7 gramas por mol. Então, quer dizer, 1 mol de Fe2O3 tem 159,7 gramas. Quantos mols eu obtive? 0,09 mols. Então, 0,09 mols tem Z. Quanto vale Z? 159 vezes 0,09. Tá? Então, esse valor aqui vezes 159,7, 14,3 gramas. E este, sim, é o valor da resposta final, né? Qual é a massa, então, de óxido de ferro que nós precisamos para produzir 10 gramas de ferro metálico, 14,3 gramas de óxido de ferro, tá? É extenso? É. Mas, gente, tem muita informação no meio para a gente tirar. É melhor tirar tudo que tem de informação
depois usar para o que precisa. Tá? Até aqui, até a gente continuar. Dúvidas? Querem interromper? Como eu falei para vocês, semana que vem a gente vai continuar porque é cálculo de soluções, então não perde muito aí a dinâmica de preparar soluções e tal. Então dá para a gente aproveitar e tirar dúvidas também. Então vocês façam a digestão, digiram isso tudo, releiam, tentem fazer os itens B, né, os itens 2 de cada um deles, mas se tiverem alguma dúvida agora, já aproveitem. Tá? Profesor, Oi, diga. una pregunta. ¿Usted nos va a dejar algunos ejercicios para practicar? Posso colocar alguns diferentes. Daí eu deixo lá para vocês, como eu deixo aqueles resolvidos outros lá, e vocês tentam resolver e já tem uma sequência lá para acompanhar, tá? Sem problemas. Porque yo creo que las dudas salen con ejercicios. Sim, com certeza. E principalmente esses exercícios de cálculo. Né? Eu fazendo, às vezes eu vou induzindo vocês aonde achar. É melhor que vocês façam, encontrem os erros que vocês estão achando ou as dificuldades e tragam depois. Perfeito, tá? Mas eu vou deixar assim. Bom, deixa eu só mostrar para vocês o seguinte. Dos outros exercícios, ó, tem o D, o E e o F, que são efetivamente do conteúdo de hoje. O que eu vou fazer? O D e o E, eu vou pular agora, porque cabem na aula que vem. O D, na verdade, ele é uma continuação deste que a gente acabou de fazer, né? Então ele é muito parecido e semelhante, vai ficar como exercício para vocês fazerem essas transformações de massa. Então o C e o D aqui, né, são muito parecidos. O E é um percentual de rendimento, e aí a gente pode falar dele na aula que vem, porque eu quero aproveitar esse final da aula para falar com vocês sobre o F. Tá? Ó, só para mostrar para vocês, o exercício G é um exercício de preparo de soluções, que é o que a gente vai fazer efetivamente na aula que vem. Tá? O exercício F aqui que a gente vai fazer hoje é sobre reagentes limitantes em excesso. Por que eu quero destacar isso para vocês? Tá? Quando a gente faz uma reação, a gente não precisa colocar naquele meio de reação exatamente a proporção estequiométrica. Ou seja, exatamente 2 mols, 1 mol para formar 3 mols. Muito pelo contrário, é muito difícil a gente fazer naquela relação. A gente vai fazer uma proporção de massa ou de mol diferente daquilo. E não quer dizer que a gente vai colocar exato 3 mols, né, que volta ali da amônia. Ó. Não quer dizer que a gente vai colocar exato 3 mols de H2 para 1 mol de N2. Eu vou colocar um valor e outro, e não quer dizer que eles estão na proporção. A proporção é o que vai reagir. Então, vamos supor, 1 mol de água reage com 1 mol de cloreto de sódio para fazer alguma coisa. Se eu colocar 1 mol de água e 3 mols de cloreto de sódio, vai continuar reagindo 1 mol com 1 mol. Os outros 2 mols de cloreto de sódio vão sobrar. Tá? Então, o que sobra é o que está em excesso, que é o que a gente vai tentar ver nesse exercício aqui. Tá? Então, a primeira coisa que ele pede, que é o que a gente vai tentar fazer aqui, é identificar o que eles chamam de... Opa, aqui. O que eles chamam de reagente limitante. Tá? Reagente limitante, para quem não lembra ou não conhece, é como se a gente falasse em... É a partir dele que vai determinar a quantidade de reação. Por exemplo, imagina lá, você tem 20 parafusos e 10 porcas, né, que rosqueiam no parafuso, eu só consigo ter 10 kits completos, porque 10 parafusos vão sobrar. Então, o limitante, quem é nesse caso? São as porcas, né? Só tem kit completo com parafuso e porca, senão eu não consigo usar para aquele determinado fim. Nesse caso aqui, ele quer saber quem é o reagente limitante para esta reação, então ele determina para nós, né? Já desenha ela até balanceada para facilitar o nosso trabalho. Tá? É uma reação que daria para balancear se ela tivesse aqui só com as informações, mas ele já deu ela completa para nós aqui. E quando, né? Afinal, precisa de uma condição para saber quando quem é reagente limitante. 5,52 gramas de sódio são aquecidos com 5,10 gramas de Al2O3. Tá? Então, o que eu preciso analisar? Cada um desses dois reagentes. Vou analisar separadamente, por quê? Porque eu preciso saber se um deles tem a outra quantidade suficiente. Vamos tentar entender isso. Primeiro ponto é, vou transformar 5,52
52 gramas de sódio em mols, tá? Então, para isso, eu vou usar a massa molar do sódio. Vamos lá na nossa tabela periódica, porque é só o elemento, né? Opa. E sódio, 22,99, então dá para arredondar para 23. 23 gramas por mol. Tudo bem? Beleza. A partir disso aqui, eu vou precisar saber quantos mols eu tenho, né? Então, vou colocar entre parênteses só para dizer que eu usei esse dado. Quantos mols eu tenho? Então, de novo, né? Faz a regra de 3. 23 gramas em 1 mol, 5,52 gramas X. Quanto vale X? 5,52 divididos por 23. – 0,24 mols de sódio. Então, a primeira coisa que ele está dizendo, que nós estamos reagindo 0,24 mols de sódio. Agora a gente quer saber do óxido de alumínio, mesma coisa, ó. 5,10 gramas de alumínio, não, né? Óxido de alumínio, Al2O3. Vou usar a informação, massa molar do Al2O3. Vamos achar aqui. Óxido de alumínio, cadê a massa dele? Aqui, 101,96, então vamos para 102, tá? Porque os outros viram 00. 102,0 gramas por mol. Tá? Se alguém não está entendendo alguma etapa, interrompe, tá, gente? Isso significa que 102 gramas em 1 mol, 5,10 gramas é o Y. Então, isso nos dá quanto? 5,10 divididos por 102. Dá 0,05 mols de Al2O3. Tá? Então, vamos lá. Agora, ele só tá, até aqui, ele só está dizendo o seguinte. Quanto eu estou usando para reagir. Então, você falou, eu quero reagir essa quantidade. Isso não tem relação nenhuma. Não está dizendo que é estequiométrico, não está dizendo que é em excesso, não está dizendo nada. A gente vai tentar descobrir isso. Então, ó, a gente só pegou e transformou. Tá? A gente transformou quem em quem? A gente transformou a massa em número de mols. Tá? Só fizemos isso. Agora a gente vai usar essa relação que ele está propondo para nós aqui. Que é o quê? Está propondo não, né? Que a equação química nos diz. Então eu vou passar aqui só para ficar com a equação em vista. Aqui. Então, 6 mols, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. 6 mols de sódio. Sódio líquido, sódio fundido, dá para usar tranquilamente. É perigoso, mas dá para usar. Reagem com 1 mol de óxido de alumínio. Tá? Ok? Então está dizendo isso para nós na equação química. Ótimo. Se está dizendo isso para nós, a gente vai ter que pegar um dado de cada vez.
Quem a gente escolhe? Tanto faz. A gente vai precisar analisar os dois, porque eu estou misturando dois, mas eu preciso saber se a reação ocorre com os dois, tá? Então, primeiro, vamos fazer na ordem. Vamos com o sódio aqui. Se ele me diz que 6 mols de sódio reagem com 1 mol de Al2O3, então 0,24 mol de sódio reage com quanto? A. Tá? Então, de novo, eu tenho essa quantidade de sódio, eu quero saber com quanto de Al2O3 ele vai reagir. Quanto vale A? Zero vírgula 24 divididos por 6, 0,04 mol. Então, significa que, se eu tentar escrever isso aqui tudo, 0,24 mols de sódio reagem com 0,04 mol de óxido de alumínio. A pergunta é, eu tenho 0,04 mol de 0,04 mol de óxido de alumínio? Vamos lá olhar para o nosso dado. Quanto que eu tenho de óxido de alumínio? 0,05. Então, eu tenho, né? Então, né? Tenho. Eu tenho até mais, né? Quanto que é? 0,05 mol. Então, significa que todo o 0,024 mol de sódio vai reagir, tá? Então, todo ele vai ser consumido, porque eu tenho essa quantidade de óxido de alumínio suficiente para reagir com essa quantidade aqui de sódio, né? Sódio metálico. Então, todo ele vai reagir, certo? Agora, vamos para o outro tópico. Se a gente quisesse ter começado pelo 0,05 mols de Al2O3. Então, se eu colocar aqui 6 mols de sódio reagem com 1 mol de Al2O3. Agora, ao contrário, né? Vou pegar o outro dado aqui. Eu estou querendo saber se 0,05 mols de Al2O3 reagem com quanto de sódio? B. Então, meu B vai ser igual a... Vamos fazer a conta. Zero vírgula 0,3 mol, tá? De sódio. Ok? Aí a pergunta é, eu tenho 0,03 mols de sódio? Não. Eu só tenho 0,24 mol. Exatamente, Paula, tá? Então, quer dizer, se eu quisesse usar todo o óxido de alumínio para reagir, eu precisaria de 0,3 mols de sódio. Eu não tenho, eu só tenho 0,24. Então, quem está limitando a minha reação? O sódio, tá?
Então, o sódio está limitando a quantidade, porque o sódio, todo ele vai reagir e vai sobrar óxido de alumínio. O óxido de alumínio, então, é o reagente que está em excesso, porque ele vai sobrar ao final da reação. Tá? Perceba, ó, a proporção estequiométrica é a mesma, 6:1. Agora, a quantidade que eu adicionei não significa que tudo vai reagir. Então, um deles limita, o outro é em excesso. Aí você pode falar, tá, e se eu tivesse mais óxido de alumínio? Ia sobrar mais. Então, eu posso colocar 0,06, 0,07, 0,1 de óxido de alumínio. Se eu continuar com 0,24 mols de sódio, só vai reagir 0,04, que é o quanto eu achei aqui, ó. Só vai reagir essa quantidade aqui. Tá? O restante, né, que seria o, por exemplo, 0,05 menos 0,04, sobra. Tá? Está em excesso. Ok? Então, ele está sobrando, ele está em excesso. O outro está limitando a quantidade que eu vou usar, então ele é limitante. Tá? Essa parte aqui, ela é talvez mais detalhada, né? E talvez até um pouco mais complicada, dependendo da visão. Mas eu vou dizer para vocês, é essencial determinar quem é limitante e quem é em excesso. Por quê? Porque não adianta eu fazer um monte de cálculo com o reagente que está em excesso, sendo que não é todo ele que vai reagir. E aí eu vou ficar lá com um monte de cálculo errado, achando que meu rendimento está baixo, mas não, tá? Exatamente, Paulo, sempre que há um reagente limitante, vai existir um reagente ou mais de um em excesso, tá? Então, alguém é limitante na reação, pode ter dois ou mais, né, um ou mais em excesso, tá? Agora, claro, existem situações onde a gente fala de quantidades estequiométricas, onde está exatamente na quantidade. É muito difícil, mas tem. Aí a gente especifica, tá? Mas a esmagadora maioria, excesso ilimitante, tá? Pessoal, por ser uma aula de conta, aí tem o item B, né, e C, que pergunta a massa produzida e a massa que fica no final da reação. É só transformar esses números de mol em massa, como a gente já fez. O que eu não quero é atropelar com um monte de informação, tá? O essencial para nós era chegar nas relações estequiométricas e a chegar em excesso ilimitante. Se a gente chegou nesses tópicos, eu me dou por satisfeito, tá? Mas, claro, primeiro ponto, vocês têm que fazer os exercícios que ficaram pendentes. Esse portal demora um pouco mais para disponibilizar a aula para mim, tá? Ele demora aí, não fica tão rápido quanto o Google fazia, mas assim que ele baixar, eu já coloco para vocês a aula. O PDF também, vou colocar alguns exercícios para vocês tentarem. Semana que vem a gente vai trabalhar com soluções, então a gente vai possivelmente começar com esse exercício G aqui, mas todo exercício que vocês trouxerem dúvida, a gente tenta resolver em aula. Se não der tempo, eu converso com vocês depois, tá? Mas tentem fazer para achar as dúvidas de vocês. Exercício de cálculo só se resolve, né? Até como, acho que foi, quem colocou foi o Leonardo? Não lembro. Não foi o Diego, né? Que colocou para nós aqui questão de exercício. Só acha as dúvidas fazendo, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Não se preocupem se alguma coisa passou batido, tá? Pessoal, para não atropelar aqui, não começar um novo e deixar vocês aí com mais informação ainda, podem mandar por e-mail se tiverem dúvida sim. Tá? Só especifiquem bem qual é a dúvida, porque às vezes eu recebo um monte de turma, um monte de coisa, então para localizar de qual exercício, se é exercício de aula, se é algum que eu deixei, de qual é a atividade, que daí a gente conversa por lá mesmo, não tem problema nenhum. Tá bom? Ficou alguma coisa em aberto? Querem retomar alguma coisa? Querem que esclareça algum ponto? Tudo bem esclarecido? Tudo certo? Tudo bem? Então tá, gente. Tá? Se tá tudo tranquilo por enquanto, tá? Claro, vão surgir dúvidas, né? Vocês vão digerindo a coisa, vão sonhar com estequiometria e cálculo estequiométrico, aí vocês tiram as dúvidas dos sonhos. Tá bom?
Pessoal, então, se nada a acrescentar ou a colocar, deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida vindo. Não é sonho. Química é sonho, gente. É o mundo da estequiometria, os números conversando com vocês e tal. É perspectiva, é ponto de vista, né? Pode ser um sonho e pode ser um pesadelo, mas vamos tratar como sonho, né? Vamos ser otimistas, tá? Pessoal, então, se nada mais, muito obrigado, tá? Uma boa tarde, um bom fim de semana para vocês, tá? Eu que agradeço, gente. Obrigado vocês aí. Bom retorno a todos, todas, tá? E nos vemos, então, semana que vem, mesmo horário. Qualquer coisa, mantenha contato, tá bom? Tchau, gente. Até mais.